Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luan Falcão Macedo, tá? Eu tenho 27 anos e eu sou especialista na área de dados. Já trabalho aí com dados já tem alguns anos, né? E, bom, seja bem-vindo aqui ao canal do K9. Eu estou de volta, vou gravar novos vídeos sobre nós, sobre fluxos, sobre como mexer no servidor, no Nime, né? Aos pouquinhos aí tô voltando, tá? Então, se esse conteúdo te agrada, se você quer saber um pouco mais sobre Nime, como funcionam os nós, como funcionam os fluxos, os tratamentos, puta, deixa teu like e se inscreve no canal, porque a partir de agora a gente vai ter muito conteúdo novo por aqui, tá? Bom, mas sem mais delongas, vamos aí para essa próxima aula, né, que é a nossa aula 6 aqui do canal de nós, e que hoje eu vou explicar para vocês como fazer colunas lógicas, né? Como fazer colunas de regras em que você consegue colocar que essa coluna ela é uma resposta referente às outras colunas, né, baseada em alguma lógica, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, qual que é a nossa tabela inicial, tá? A gente tem uma tabela com nome, uma tabela com a idade, uma tabela com gênero, tá? Uma tabela com cargo e uma tabela com salário, beleza? E, bom, o primeiro exemplo aqui que eu separei para mostrar para vocês é o seguinte, é esse nó chamado Run Engine, tá? Então você vem aqui, busca o Run Engine, né, normal, e traz ele ali para cima, tá? Já apareceu ali, tem um de variável também, mais para frente a gente toca sobre variável. Nesse primeiro aqui, como que funciona esse Run Engine, né? Ele é bem simples, tá? A lógica dele. Então aqui aparecem as colunas aqui em cima, você tem todas essas funções possíveis aqui, menor, igual, comparativas, né? E você tem aqui o campo para você escrever sua expressão, tá? Nesse primeiro caso, o que eu coloquei? Coloquei o seguinte, ó. Se o cargo for igual a supervisor ou se o cargo for igual a gerente, você vai atribuir o valor de liderança para esse cargo, tá? Para essa pessoa. Se não, né, o true aqui é o se não você, para todo o resto, todos os outros que não se enquadram nessas duas características aqui, você atribui a classificação de liderados, tá? E você está fazendo uma coluna apendada aqui, está criando uma coluna nova no valor de string, tá? Agrupamento de cargo. Então, se você olhar aqui na saída, né, na tabela de output, você vai ter aqui o agrupamento de cargo, e aí você tem aqui a liderança, né, que foi supervisor, gerente e supervisor, e todo o resto, analistas e assistente que tem aqui, foram para liderados, tá? Então isso aqui se encaixa para qualquer tipo de regra que você queira fazer, né? E mais para baixo aqui a gente vai entrar em outros exemplos, tá? Segundo exemplo aqui, a mesma maneira de fazer aquela mesma classificação, tá? Aqui você pode usar aqui como justamente como ele usa aqui, ó, esse like, né? Para quem não conhece o like aí do SQL, o like ele é o parecido, né? É o que contém esse algum é o parecido na verdade, né? O nome mais semelhante aí seria o parecido, é uma palavra semelhante ao que você está buscando, tá? Então, por exemplo, se o cargo for parecido, se ele contiver essa palavra analista no nome, ou se o cargo contiver a palavra assistente, você vai chamar ele de liderado. E todo o resto vai ser liderança. Isso aqui, o resultado, se você analisar, ele vai ser o mesmo, tá? A gente vai ter exatamente o mesmo resultado, supervisores e gerentes aqui como liderança, só que eu consigo, desse jeito, com esse like, o que eu conseguiria? Se eu quisesse criar um cluster só de analista, eu poderia colocar, se ele tiver o nome, né, se ele for like analista, ele vai pegar todos os analista pleno, sênior, júnior e sênior e vai colocar nessa categoria. Então eu não preciso escrever analista pleno, analista sênior, cada um deles, para que eu consiga mapear todos eles. Se ele tiver o nome analista, já é o suficiente para mim. Eu já consigo trazer essa categoria, ele já identifica. Tá? Essa basicamente é a diferença. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Nessa daqui é uma terceira maneira de fazer exatamente a mesma coisa, né? Que é o in, tá? Então, basicamente, o in ele é o quê? Ele fala assim, ó, se o cargo tiver dentro dessas possibilidades aqui, se ele tiver, se ele for ou supervisor ou gerente, eu não preciso escrever duas vezes que nem eu fiz no outro, né? Eu poderia fazer uma lista infinita aqui dentro desse parênteses, tá? Ele é separado por vírgula, dentro do parênteses, todos esses cargos seriam liderança e o resto seria liderados. Basicamente a mesma coisa, só que são três maneiras diferentes para se fazer, tá?
Beleza. O que mais a gente tem aqui? Eu coloquei mais dois tipos de exemplo que são bem legais, tá? Que são bem interessantes para essa classificação. Então, por exemplo, você pode fazer comparação de números também. Se a idade, por exemplo, for menor que 25 anos, você vai colocar uma categoria aqui de 0 a 25, tá? Se ela for menor que 50, né, de 25, na verdade seria de 0 a 25, aqui é 26 a 50, né? Aqui seria 26 a 50 e aqui seria 50 a mais, tá? E aqui eu estou criando um agrupamento de idade. Perfeito, dou um apply, dou um ok, porque eu fiz uma mudança, né? Rodei esse cara. E aqui, ó, tá classificado os agrupamentos. Deixa eu ordenar aqui. Então, ó, 19, 21, 23 e 24 estão 0 a 25 e 26 até 31, 26 a 50, a gente não tem nenhum 50 a mais nessa nossa base, tá? Beleza. Exercício 5 aqui, tá? Aqui eu só que deixei esse daqui para mostrar para vocês que nesse tipo de classificação você também pode colocar uma resposta saindo do número inteiro, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, se a idade for menor que 25 é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí ele dá identificando que a saída é o integer por linha aqui, certo? Inteiro. E aqui ele tá chamando aqui, falando que esse cara é uma saída inteira, tá? Então você vai ver aqui, tem os grupos 1, 2 e 3, se eu ordenar, todo mundo grupo 1, todo mundo grupo 2, grupo 3 não tem ninguém. Beleza? Beleza. Aí, um outro cara que é excepcional, quando eu conheci, mudou bastante meu tratamento aqui, porque antes eu usava vários de Roll Engine, né, para fazer um tratamento, 2, 3, 5 tratamentos, porque o Roll Engine, ele trata especificamente uma coluna. Se você analisar aqui, a saída dele é uma coluna só, tá? Então, vários tratamentos requerem vários nós encadeados, né? Lógico que tem uma outra maneira de fazer, mas se você usar esse Roll Engine simplesmente, você acaba usando vários nós, tá? Então, o que que é um cara legal? Esse cara aqui, ó, o Column Expression, tá? O Column Expression, eu vou deixar o link aqui para vocês, mas basicamente você pode vir aqui, você tem que instalar, tá? Então, para instalar é bem simples, você vem nesse link aqui que eu vou deixar disponível para vocês, você arrasta, dá um drag and drop, solta aqui, nesse maisinho, tá? Aí ele vai abrir uma janelinha, no caso aqui ele já jogou, se ele não tivesse jogado já, se eu não tivesse baixado ainda, vocês podem vir também por aqui, tá? Nime File, na verdade, install Nime Extensions, tá? E aí você pode procurar ele aqui, ó, Nime Expression. Nime Expression. Provavelmente aqui ele não tá aparecendo, não sei se é porque eu já baixei. Era para ele aparecer aqui, tá? Mas se você fizer aquele drag and drop ali, ele vai aparecer aqui. Aí você só dá um next, next, next para ele permitir que você instale, tá? É bem tranquilinho isso daqui. Beleza, depois que está instalado, você vem aqui, procura ele, né? A Expression, na verdade, né? Ah, aqui não é Nime Expression, Column Expression, né? Aí não vai achar mesmo, né? Column Expression, né? Então deixa eu só ir lá de novo aqui, só para não ficar feio, né? Aqui, ó, Column Expression. Column Expression. Deixa eu ver se ele aparece. Puta, também não apareceu. Mas confia. Confia na hora que você trouxer para cá, ele vai aparecer e você vai conseguir instalar tranquilamente, tá? Não sei agora por que ele não está aparecendo, né? É um bug de leve aqui, tá? Mas aí, basicamente, o que você vai fazer? Vai baixar esse nozinho aqui, tá? E por que que ele é tão especial, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Qual que é um problema que acontece muito? É o seguinte, deixa eu jogar nesse daqui. Digamos que por uma hipótese, você fale assim, ó, por alguma razão, se o cara for menor que 25 anos, eu quero fazer a multiplicação. Eu quero pegar a idade dele, por exemplo, e multiplicar por 5, tá? O que que vai acontecer? Ele dá problema, tá? Por que que ele dá problema? Esse Roll Engine aqui, ele não permite que na sua saída, no seu output, você faça uma conta, tá? Então você não pode fazer uma conta no output, se idade vezes 5 ou um 2 vezes 5, por exemplo, ou um 2 mais 5, ele não permite nenhuma conta, mais, menos, subtração, nenhuma, tá? Ele não permite, se você der um apply aqui, ele vai dar pau, tá? Então, o que que acontece? Em muitos casos, você precisa fazer uma conta, né? Então, por exemplo, digamos que você vai calcular imposto de renda,
né? Se o cara ganhar em um range de salário, o percentual que incide é, sei lá, 7%. Se ele for um outro salário, uma categoria acima é 10%, se for uma outra 17%. Então, o seu output ele tem que ser uma conta baseada numa coluna, né? É uma conta matemática. Então, você precisa de um nó que consiga fazer isso. E esse nó é esse column expression, tá? E por que que ele é muito legal? Eu coloquei aqui, ó, dois exemplos bem simplesinhos para poder ilustrar isso, tá? A linguagem dele, ela é assim, ó. Eu posso fazer de várias maneiras, mas aqui seria a linguagem lógica dele, tá? Então eu coloquei aqui, ó, um if, você pode clicar na coluna, ele te dá as possibilidades de coluna, variáveis se você tiver criado, e funções, ele te mostra quais são as funções possíveis que você pode usar. Tem uma infinidade delas, tá? Mas eu fiz um bem simplesinho aqui, só para ilustrar mesmo, que é o seguinte: se a nossa coluna de idade for menor ou igual a 25, eu vou fazer aquele grupo lá de 0 a 25, né? Então eu fecho as chaves aqui, ó, tá? Você abre parênteses, bota a regra, abre chaves, bota o resultado dentro das chaves e fecha. Se ele não for isso aqui, else, né? Else if, aí eu faço uma outra comparação se ele for menor que 50. Aqui eu também coloquei errado, seria de 26 a 50 anos, né? Fecha aqui a minha chavezinha. Se não, 50 a mais. Eu dou um evaluate, ele já vai me mostrar qual que é a primeira linha aqui. Eu dou um apply, dou um ok e dou um play, tá? Então aqui, ó o meu grupamento salário, tá lá. Vamos botar aqui, ó, de 19 a 24, aqui, ó, de 0 a 25 anos, de 26 a 31, de 26 a 50 anos. Então ele criou essa coluna, mas até aí, beleza. Você fala, pô, Luan, mas é a mesma coisa, né? É justamente a mesma coisa que você tinha feito. Mas, ó, já coloquei até uma outra coluninha aqui, ó, bônus anual. Então, digamos, nesse caso aqui, só para ilustração, ó, conforme você clica nesse mais, né, eu não tinha mostrado para vocês, você abre uma nova expressão, então você pode criar várias aqui, ó. Posso colocar umas centenas, eu nunca usei todas, eu não sei quantas, se tem limite, na verdade, tá? Mas eu sempre uso algumas, eu nunca uso uma infinidade também. Mas, beleza, tenho aqui o grupamento de salário, que tem um bônus anual. Então, o que que eu fiz no bônus anual? Digamos que o bônus anual ele fosse baseado na idade da pessoa, tá? Só digamos, só uma hipótese, tá? Acho que nem pode fazer isso, né? Em termos de profissionais, né? Mas é só uma hipótese mesmo, tá? Só para a gente poder fazer uma conta. Então, ó, se a idade do cara for menor que 25 anos, ele só ganha um salário anual de bônus, tá? Se a idade dele, né, for menor que 50, ele já passou pelo primeiro loop, ele não é menor que 25, veio para o segundo, então se ele tiver entre esses 25 e 50, ele ganha 2 salários. E se não, se ele for maior, ele ganha 3 vezes salário, tá? Então, ó, aqui eu já tenho justamente calculado esse cara. Então, por exemplo, de 0 a 25 anos, ele ganhou um salário só, 3.987, 2.800 e pouco, tá? Então só foi isso aqui de salário. Agora, se ele está nessa outra faixa, ele ganhou 2 vezes o salário, ninguém aqui ganhou 3, porque ninguém tem mais de 50 anos, tá? Então, essa é uma grande diferença daquele nó para esse, tá? Esse nó, você pode fazer contas no teu output e você pode perceber que eu gerei 2 colunas em apenas um nó, tá? Eu não preciso gerar vários nós encadeados, eu posso gerar 10 nós de uma vez, 10 contas de uma vez, baseado nas colunas pré-existentes, né? Ou baseado em variável, no que você precisar, para criar esse cara, tá? Então eu não preciso criar vários, né? Um encadeado dentro do outro aqui, um atrás do outro, eu precisaria para fazer esse Roll Engine, tá? Desse cara aqui eu acho que é isso. E aí, aqui eu trouxe um outro que não é uma lógica, mas só para não ficar nenhum vídeo sem falar desse cara, que ele é importante também, tem outras maneiras de você botar um valor constante, tá? Essa não é a única, mas existe um nó feito para isso, que é o Constant Value Column, tá? Basicamente ele é o quê? Eu clico aqui, ó, eu estou colocando uma coluna chamada grupo AB, por exemplo, né, em que a string dele, né, o valor dele é uma string, eu posso selecionar se ele for outra categoria, e ele é o grupo A, tá? E aí, digamos que eu queira fazer, eu fiz uma lógica, né? Isso aqui é um fluxo que vem de uma lógica, esse aqui é um outro fluxo que vem de uma outra lógica. E eles têm eu quero colocar uma mesma coluna neles que tem um valor constante para cada um, né? Um é o grupo A e é o grupo B, tá? Nesse caso eu usei exatamente a mesma tabela, mas é só para vocês entenderem, ó.
Então, o que que ele criou? Ele criou uma coluna com o valor constante de A para todo mundo que veio do primeiro fluxo e um valor constante de B para todo mundo que veio do segundo fluxo, tá? Então, isso daqui você pode usar para uma série de coisas que você precisa de um valor redondo, né? Você está juntando 3, 4 fluxos e você quer dizer de qual fonte que é cada um desses fluxos, você pode, por exemplo, criar uma coluna de fonte. E você fala, esse daqui veio do Excel, esse aqui veio do banco de dados, esse aqui veio do, sei lá, de um RP do cara, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, por hoje, eu acho que é isso. Ah, tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Só no output, né, você pode dizer qual é o tipo de output, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui ele é um string mesmo, mas nesse bônus aqui, ó, ele não é uma string, né? Ele é um number double, tá? E aí você dá um OK aqui, você roda o fluxo, e aí o output aqui, ó, deu 10.000, né? Tá com vírgulazinha, tem um D de double ali. Beleza? Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu like, não esquece de se inscrever. E é isso, até a próxima aula. Valeu!